Quem não conhece é filha do Daniel Salgadinho. Paz do Senhor, igreja. Estou nervosa, mas é isso. Em abril de 2018, eu perdi um filho que ele nasceu com cardiopatia congênita. Logo que eu engravidei dele, nós descobrimos com 6 meses de gestação que ele seria incompatível com a vida. Então, desde ali, já começou a nossa luta, né, das pessoas que estavam próximas da gente, minha, do Vitor. Perdemos o nosso filho, o pastor Miguel foi lá no enterro, o pastor Sandro, deram ali uma força para a gente naquele momento que foi bem difícil. Após 6 meses que eu perdi ele, eu arrumei um trabalho. Nesse trabalho que eu arrumei, eu já fiz o convênio para mim e para o João, porque ele ficava muito doente. Eu falei, não, já vamos fazer o convênio para a gente conseguir acertar alguns problemas de saúde que o João tinha. Quando eu entrei nesse trabalho, eu já engravidei na experiência. Aí, pois bem, vieram mais lutas, né? Porque o julgamento das pessoas, como você engravida na experiência, você acabou de ter um filho, mas só quem perde um filho sabe qual é a dor de perder um filho. Ainda mais eu, que o meu sonho sempre foi ser mãe. E enterrar o meu filho foi difícil para mim, porque ele era um pedaço de mim, e eu precisei fazer isso. Assim que eu comecei o trabalho, fiz o convênio, comecei a fazer ali alguns exames para verificar se o Heitor iria ter a mesma cardiopatia do que o irmão. Na semana que eu iria fazer esse exame, seria o aniversário de 1 ano do irmão do Heitor e do João. Só que eu estava bem preocupada, né? O meu coração estava bem aflito. Como vai ser essa semana? Como vai ser esse exame? Eu vou ter mais um filho ali com um problema? Eu estava bem aflita em relação a isso. Quando foi no dia 21/4, eu comecei a ter um sangramento. Foi até depois que eu vim para a igreja de manhã e fui para casa. Até liguei para a Kathleen e falei, amiga, estou tendo um sangramento, é normal? Ela, não, não é normal, vai no médico. Aí eu falei, não vou não, porque eu não estava sentindo nada, não estava sentindo dor, mas ela falou, não, vai no médico. Nesse dia, o meu irmão, ele, por algum acaso não, foi Deus, ele dormiu na minha casa. E a gente acordou de madrugada e ele, vamos para o hospital, era 3 horas da manhã. Nisso a gente foi. E nisso meu coração já estava doendo, já estava tremendo, meu Deus, um sangramento. Amados, quando eu cheguei no hospital, a minha placenta, ela explodiu. Ela explodiu, eu senti ela caindo assim. Só que aí eu fiquei parada. Nisso que eu fiquei parada, já veio todo mundo, já veio cadeira de roda e me levou para a sala do médico para ele me examinar. Lembrando que era na semana do aniversário do irmão. E aí, eu chorei muito. Eu falei, meu Deus, eu vou perder mais um filho. Aí o médico, não, mãe, tenha calma. Eu falei, eu vou perder meu filho, mais um filho, com 7 meses, o que vai ser de mim? O médico, mãe, tenha calma. Você está em um bom hospital. Na hora você não pensa, você fica desesperada. Fomos para a sala do parto. Heitor nasceu. Heitor teve pigar 9 para um bebê de 7 meses. E 1,5 kg. Os bebês de 7 meses, eles pesam gramas, 800, 600 gramas. Mas Deus, ele moveu que o Heitor ganhasse peso e nascesse com 1,5 kg. Nisso, no dia 22 de abril. O irmão nasceu no dia 23 de abril. Quando eu fui para a UTI ver o Heitor, porque eu não pude, porque tem todo aquele trâmite, né, que você espera a anestesia passar, eu não vi ele na hora, porque eles saíram correndo. E eu fiquei lá, eu e o meu irmão. Depois o Vitor chegou, porque como o João era pequeno, não tinha como ele largar o João lá e me ver no hospital. O Vitor chegou na sala e ele falou, meu Deus, Natália, mais um filho de UTI. Não sei se todos sabem, todos os meus filhos, quando nasceram, foram para a UTI. Eu não tive um filho que nasceu e veio para mim. Todos foram levados para a UTI. E eu, como mãe, eu idealizei o parto perfeito do Heitor.
Eu falava para minha irmã, quando o Heitor nascer, a gente vai fazer uma festa. A gente vai fazer balão, a gente vai decorar a maternidade. Mas não foi isso que eu vivi. Foi diferente. Voltando, mas quando eu cheguei lá na UTI, eu vi um bebê aqui. Esse bebê daqui, ele era idêntico ao filho que eu perdi. Nisso, quando eu vi, a minha pressão baixou. E aí as enfermeiras me pegaram e me levaram até a cadeira que ficava na frente da incubadora do Heitor. Ainda não tinha visto ele. Quando eu levantei para ver o Heitor, Deus falou para mim, está aqui o seu presente. Você não estava tão preocupada como seria o aniversário do seu filho? Você não precisa se preocupar mais. Ali eu tive a certeza de que Deus estava comigo. Porque o Heitor nasceu com quilos a mais. Heitor nasceu com um pigar 9. Em uma semana que o Heitor nasceu, ele já não precisava mais de oxigênio, uma criança de 7 meses. Então, dali, o Heitor e Deus, né? Jesus foi usando a vida do Heitor para ministrar através da minha vida. Você consegue pôr a foto? Esse era o Heitor, e quando ele nasceu, ele era menor do que isso. Isso aqui a gente conseguiu tirar a foto umas 2 semanas. Depois que ele já tinha ganhado peso, já tinha mamado. Aqui ele já estava bem. Porque ele nasceu, ele cabia dentro de uma caixa de sapato. E quando eu nasci, o meu pai fala que eu cabia dentro de uma caixa de sapato. E o meu filho também coube dentro de uma caixa de sapato. E hoje, eu olho para a vida dele, eu falo, eu era um milagre que eu também gerei um milagre. Porque muitas crianças que, quando o Heitor teve alta, morreram. Não aguentaram as infecções, não ganharam peso, mas o Heitor permaneceu lá. Pela graça de Deus. E quando o Heitor ficou na UTI, ele pegou algumas infecções. Ele precisou receber sangue. A gente teve que trocar de hospital, porque quando eu entrei na empresa, eu fiz o convênio. Vocês lembram que eu fiz o convênio? E eu precisei usar esse convênio. Porque quando eu ganhei o Heitor, eu usava o convênio do meu pai, que eu era dependente. E o Heitor precisou ficar mais 10 dias na UTI. E ele precisou usar o convênio dele, que eu era a dependente. Então, até isso, Deus cuidou. Desde a contratação da empresa, do convênio, que o plano era o mesmo, que era 1.000. Porque se fosse até mesmo para um outro hospital, seria um pouco mais difícil. Eu precisei entrar com ação judicial para eles me transferirem? Precisei, mas Deus tinha dito para mim que Ele estava no controle de tudo. Então, Ele me carregou. Todos os dias que eu precisei ir para aquela UTI, pegar ônibus, pegar metrô, subir escada de metrô com um ponto, Deus estava comigo. E é isso que eu quero passar aqui hoje para a igreja. Não sei se eu consegui demonstrar o amor de Deus por mim. Porque hoje eu vejo o Heitor... Aí você pode pôr a outra foto. Eu vejo o Heitor assim. Para mim não tem preço. Não tem preço. É isso. Tem um versículo que eu quero falar. É Filipenses 1. Pois eu estou certo de que Deus que começou aquele bom trabalho na vida de vocês, vai continuar até que ele seja completo no dia de Cristo Jesus. Aí tem Apocalipse 21. Aquele que estava sentado no trono, agora faço nova todas as coisas. E também me disse, escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou, tudo está feito, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água. Beber da graça da fonte da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. E o Heitor e o João e os meus filhos, eles são o meu maior presente. Glória a Deus. Lindão, né, queridos, né? Heitor, né? Aquela jubinha dele de leão também, né?
Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus aqui? Digam glória a Deus. E essa noite, uma noite especial, vamos ter aí um missionário diretamente de Zâmbia, que vai trazer uma palavra abençoada, né? Um homem de Deus maravilhoso. Como vamos recebê-lo? Nosso amigo Hilton Diniz. Deixa ele, irmãos, deixa ele. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Jesus continua fazendo milagre ainda, irmãos. Não, era para você ter dado um glória a Deus com mais força, irmão. Jesus continua fazendo milagre ainda. Isso é motivo da igreja se alegrar, irmãos. Irmão, 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 20, encerraremos no verso 23. O tema que Deus colocou no meu coração é esse daí, ó. Tudo vai bem. 2 Reis, capítulo 4, o verso 20 ao 23, diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. Verso 22. E chamou ao seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra o homem de Deus e para que volte. Verso 23, encerraremos o texto. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Irmãos, é interessante que eu quero só fazer algo conosco aqui. Quero que você me ajude, porque há dois tipos de música que está rolando hoje. E essa música é uma música espiritual. Eu estava orando dentro de casa e o Espírito Santo de Deus tomou meu coração, e foi nítido o que Deus falou comigo. Há um som que tem soado, e está soando esse som no mundo espiritual, e esse som é o inferno que está entoando. E esse som que o inferno está entoando, ele vai contraditório a esse tema que nós vamos abordar aqui nessa noite. Porque enquanto a igreja tem um som que está emitindo, Satanás está emitindo o som dele. E qual é o som que Satanás está emitindo? Todas as vezes que você declarar essa palavra aqui agora, vai tudo bem, Satanás vai emitir o som dele no inferno, acerca dessa palavra que você liberou. O som que está sendo entoado é: não vai nada bem. Não vai nada bem. Todas as vezes que você declara vai tudo bem, o inferno vai declarar não vai nada bem. Então aqui nessa noite, irmãos, eu quero que você comigo possa entoar esse cântico. E nós vamos dar um grito, um brado de júbilo aqui, irmãos. E você vai declarar por diversas vezes. E eu vou aqui começar a ministrar essa palavra. Porque todas as vezes que você declarar vai tudo bem, vai vir na sua mente aí o problema que você está enfrentando. Guarda isso. Todas as vezes que você declarar vai tudo bem, isso daqui é fé, irmãos. Isso daqui não é racional. Porque diante da adversidade que você está vivendo, você vai declarar vai tudo bem. Às vezes é o seu casamento que não está bem, você vai declarar vai tudo bem. Às vezes é a enfermidade que você está sentindo no corpo aí agora, mas você vai gritar vai tudo bem. É alguém da tua família que está presa, é você que está no vício, é alguma situação, você vai declarar com força vai tudo bem. Mas irmão, é com graça, porque eu acredito que nessa noite, se Satanás está entoando a música dele dizendo não vai nada bem, você vai declarar agora para o inferno com toda a força vai tudo bem. Irmãos, a tua família, de repente a sua família está convertida,
E você tem sentido esse temor, porque está vendo guerra no meio da sua família. Alguém está preso, alguma situação que está contraditória, a porta fechou, a tua vida não tem sido nada da forma que você tem projetado. Você vai declarar, vai tudo bem, vai tudo bem. Vamos lá, irmãos, no 3, e você vai continuar dizendo, vai tudo bem, e eu vou declarando, você vai dizendo, vai tudo bem. 1, 2, 3, a tua família... Segura. Eu vou falar e você fala tudo bem. Amém, irmãos? Vamos lá? 1, 2, 3. A tua família, a vida financeira, a tua saúde, a tua vida espiritual, parentesco de longe, as portas, a saúde, a igreja, a célula, os nossos irmãos. Vai falando aí, vai. Vai declarando. Isso. Aleluia. Aleluia. Pode ir, irmãos. Continua. Satanás não vai prosperar sobre a igreja. Essa é a canção da igreja de Jesus Cristo sobre toda a adversidade. Vai tudo bem. Pessoas vai ser curada agora. Vai falando. Dores vão desaparecer agora. Problemas vão cair por terra agora. Tua família vai se converter sim. Esta pessoa vai ser liberta sim. A porta vai abrir sim. Porque vai tudo. Você pode aplaudir Jesus, irmãos. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Você pode dar um aleluia. Você pode aplaudir com mais força. Aleluia. Vai tudo bem, Satanás. Irmãos, eu sinto a presença dele aqui, irmão. Jesus, me ajuda, papai. Que a tua presença possa continuar no nosso meio. Me ajuda, meu amigo Espírito Santo, a anunciar a tua palavra da maneira mais simples à tua noiva. Em nome de Jesus. Amados irmãos, igreja, jovens, adolescentes, pessoas maduras aqui na fé, com experiências na vida. É interessante que o Senhor abordou meu coração nesse tema, e eu estou aqui alegre, regozijando, porque quando você declara essa palavra, vai tudo bem. Essa palavra vai tudo bem, ela vai muito mais além do que você vai estar ditando. Muitas vezes você está dizendo vai tudo bem, mas não está nada bem. Muitas vezes você gritou aí, vai tudo bem, mas a situação está totalmente contra o que você está dizendo. Mas, irmãos, é perceptível você entender uma coisa. O vai tudo bem não é só a palavra liberada. O vai tudo bem, ele é um modelo que você está deixando claro que a sua vida, mesmo nas adversidades, essa situação não vai desequilibrar você. Ou seja, a partir do momento que você declara vai tudo bem, você passa a ser um modelo desse vai tudo bem. Ouça isso. Porque a atitude que você vai tomar diante do que você está enfrentando é o que vai revelar se está tudo bem. Não é só vai tudo bem. Não, é a conduta em meio a esta situação que você vive é que revela que está tudo bem. Porque diante das adversidades, há muitas pessoas que ela para, desiste, vai embora, retrocede, não quer mais. Essas revelam que não está nada bem. Mas quem decide no meio da adversidade permanecer, ela é o modelo do que vai tudo. Então perceba, irmãos, que esse livro de 2 Reis me chamou muita atenção, porque vocês já sabem como eu ministro, esse meu modelo de pregação expositiva, de ler o texto, de explicar o texto e aplicar o texto. É interessante que o contexto dessa história é muito lindo, porque a pequena abordagem desse contexto bíblico, esse livro ele é um livro muito histórico. E por ele ser um livro histórico, os personagens principais desse texto que nós vamos abordar, dessa história,
é Eliseu, Ezequias e Josias. E os locais principais onde aconteceram esses fatos foi em Jerusalém e Samaria, meus irmãos. Agora olha para mim. Aqui está acontecendo uma decadência em Israel. E que decadência é essa? Está entrando dois impérios. Um está saindo de cena e o outro está começando a se apoderar. É o império da Síria que perdeu as forças e agora está entrando o império babilônico. E o império babilônico agora entra com mais força contra o Israel de Deus. E percebendo isso, por que a Babilônia agora está entrando com o governo? Porque Israel está declinando espiritualmente. E uma vez declinando espiritualmente, dá força e espaço para o inimigo prevalecer. Porque o inimigo não prevalece aonde a vida espiritual ela está intacta. Aonde há espaço, o inimigo ele começa a ganhar fronteira, ele começa a ganhar força. E agora a Babilônia está ganhando força sobre Israel. Porque perceba que essa passagem, essa história, esse livro vai falar de reis e vai falar de cativeiro. Agora que interessante, irmãos. O livro de 1 Reis e o livro de 2 Reis, eles não perdem a ligação. O livro de 1 Reis, o livro de 2 Reis é continuidade do livro de 1 Reis. E percebendo isso, essa história que nós vamos abordar aqui vai falar de um homem chamado Eliseu. E quem era Eliseu? Eliseu, ele viveu 75 anos a sua chamada profética, chamado de profeta. Ele viveu aproximadamente 75 anos. Agora que interessante, Eliseu era sucessor de Elias, e você sabe disso. Mas só que Elias, ele deixa um legado com Eliseu. E que legado era esse? Antigamente, Samuel, ele intitulou uma escola. E que escola que era essa? Era chamada de Rancho dos Profetas. E depois que Samuel morre, essa escola passou-se para Elias. E Elias, ele só muda o nome de rancho, ele coloca a escola de profetas. Elias morre, essa escola vai para a mão de Eliseu. Eliseu começa a cuidar dessa escola. E o que tinha nessa escola? Tinha profecia? Não. Tinha línguas estranhas? Não. Ensinava a revelar RG e CPF? Não. Data de nascimento? Também não. O que eles ensinavam para os profetas? Ensinava cultura, ensinava para eles as leis, ensinava para o profeta os mandamentos, a vida social, como que era os profetas viver socialmente. Agora perceba-se uma coisa, Elias, ele fez uma coisa muito linda antes de partir. Quando Elias está partindo, ele deixa um legado para Eliseu, e você sabe que quando ele deixa esse legado, Eliseu pede a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, repousasse sobre ele, de tal maneira que Elias fez 7 milagres. E Eliseu, ele fez a porção dobrada, 14 milagres. E aqui, irmãos, me chama a atenção, porque essa história de 2 Reis capítulo 4, ela vai contar duas histórias dentro de uma. Recentemente eu preguei aqui sobre o poder do abraço nesse texto. Mas só que a Bíblia é tão linda, que ela é uma fonte tão inesgotável, que do mesmo texto que eu preguei esses dias, do mesmo texto Deus me deu outra coisa maravilhosa. E olha que coisa interessante, porque esse livro fala de duas pessoas. Uma mulher que tinha dinheiro, mas não tinha filho, e de outra que não tinha dinheiro, mas tinha filho. Mas ambas estavam precisando de um milagre. Ambas necessitavam de uma intervenção divina. E olha que coisa interessante, e deixa eu aplicar com vocês. Olha o verso 1 do capítulo 4. Essa mulher está começando a passar por uma crise dentro da sua casa. E foi muito rápido, foi muito repentino. O capítulo 4 do verso 1 está dizendo que uma mulher, das mulheres, dos filhos dos profetas, foi clamar a Eliseu. Por quê? O marido dela morreu, deixou ela endividada, e naquela época, quem pagava a dívida eram os filhos sendo escravos. Irmãos, olha que coisa interessante. Eu estou aplicando agora. O problema chegou na casa dessa mulher. As lutas se alojou na casa dessa mulher. E perceba, luta quando chega, não dá o dia, não dá a hora, não fala quando que vai chegar. A luta não é como um carteiro que vai na sua casa e entregar uma carta dizendo que você precisa ler. Não, a luta ela chega repentinamente para todos. Todos nós que estamos aqui podemos passar por dificuldade. Um dia pode estar bem, outro dia também pode estar bem, mas também chega dias que você não vai estar bem. Tem dias que vai dar tudo certo, mas tem dia que o que você quer não vai dar certo. Aconteceu um problema na casa dessa mulher, mas sabe o que me alegra? Eu não sei se você vai dar glória a Deus. O problema chegou na casa dela, mas o texto diz
que ela se levantou, irmãos. Porque uma coisa é o problema chegar na minha casa, o problema é chegar na minha vida e eu ficar estagnado, eu não me levantar. O texto diz que esta mulher se levantou e clamou a Eliseu, ou seja, na sua casa, na minha casa, se você não se levantar, ninguém vai se levantar por você. Eu vou repetir. Pastores não vão ter acesso onde só você tem. Obreiros não vão ter acesso onde você tem. Líderes não vão ter acesso onde você tem. O que Deus quer dizer com isso? Tem problema que chega na nossa casa, que se eu e você não se levantar, o problema lá vai pior. Sabe o que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui? Ou você se levanta, ou o problema vai piorando. Ou você se levanta, ou você joga o problema para debaixo do tapete. Ou você se levanta, ou você fica na frente dessa televisão assistindo de boa, como se nada tivesse acontecido. O que Deus está dizendo é, o obreiro, o líder, o pastor, ou alguém, pode até orar, mas quem está sentindo o problema quando volta para casa, é você lá. Quem abre a porta quando volta, que você abre aquele portão e você se depara com a situação, não é eu. O problema chegou lá. Aonde? Na casa dessa mulher. E o que ela fez? Ela se levantou. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que os problemas estão chegando e tem gente que está ficando alojada, paralisada, estagnada, com um problema dentro da sua própria casa. E às vezes, olha para mim, eu posso até dizer, será que não vai ter um auxílio? Vai, mas mesmo que eu tenha um auxílio, eu tenho que me levantar para poder lutar contra algumas coisas que estão se levantando aí na minha casa. Por isso que eu falei de início, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas cada um de nós, quando a luz se apaga aqui, vai enfrentar o seu gigante individual. Cada um de nós sai daqui, tem um inimigo para enfrentar. E o que é que eu tenho que fazer? Me levantar. E sabe o que é interessante? Deixa eu correr com você. Olha a aplicação desse texto para o nosso tempo. Por quê? Olha o problema que chegou na casa dessa mulher. Eu vi a irmã dando testemunho aqui. Falei, Deus, obrigado. Aconteceu 3 coisas na casa dessa mulher. O quê? Luto e morte. Segundo, vida financeira. Terceiro, os filhos eram escravos. Irmãos, olha que coisa linda. Essa questão de luto e a questão de morte, o marido dela morreu. Então essa mulher estava enlutada. Essa mulher, ela estava velando ainda a morte do seu marido. Mas sabe o que é interessante? O problema está dentro da casa dela. Mas essa mulher tinha um equilíbrio tão tremendo que ninguém conseguia diagnosticar o que essa mulher estava passando. Vamos trazer para o Brasil, para o nosso tempo? Vamos? Rapaz, tem gente que dá para ver na cara que está passando problema. Fecha até a cara. Faz uma cara que dá até medo. Só para mostrar que está passando problema. E tem gente que se você olha para ela, ela faz aquela carinha de gatinho Shrek para você ter dó. Tá? E o perigo ainda você tem que chegar na pessoa e falar, se você falar para ela assim, ó, irmão, tá tudo bem, aí piorou. Porque tem gente, olha para mim, irmãos, eu não estou isentando ninguém, porque eu também tenho luta, todos que estão aqui têm. Mas a diferença é como estamos reagindo em meio a essa adversidade. Porque o luto está na casa dela. E isso é interessante que Deus falou comigo. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente e fisicamente nesse tempo? Quantas pessoas? Nós temos visto notícia de pessoas que estão morrendo. Muita gente está morrendo, amigos próximos, mãe de amigos nossos, pessoas que você conhece. Está morrendo muita gente, tanto fisicamente como espiritualmente. Quantas pessoas estão sendo veladas nesses dias? E nós mesmos aqui lutado por algumas pessoas que morreram. E o que acontece com isso? Nesse tempo tem morrido muitas pessoas, fisicamente e espiritualmente. Quantas pessoas estavam firmes aqui? Bem, cadê essas pessoas? Cadê os irmãos? Cadê aquela pessoa? Morreu espiritualmente, não quer mais nada com Jesus. E às vezes eu estou pregando para alguém aqui que só está aqui, mas também já morreu espiritualmente. Só está com o corpo dentro da igreja arrastado, mas já perdeu a essência da presença. Porque uma coisa, irmãos, é estar presente. Se você não der glória, eu dou glória para você. Outra coisa é ter a presença. Eu vou repetir.
Uma coisa é estar presente, outra coisa é ter a presença, irmão. O que Deus quer, não quer que a gente só esteja presente, porque aqui não é uma escola para você bater ponto e ir embora. Aqui é o lugar de buscar pela presença que habita nesse lugar. Entenda uma coisa, irmão, o luto está na terra, tanto fisicamente como espiritualmente. E o que quero dizer com você para vocês isso? O inimigo, ele está entrando nesse meio, qual? De enlutados. Para quê? Para atingir o psicológico da igreja e deixar a igreja desequilibrada. Porque a morte, quando vem, nenhum de nós sabemos lidar com a morte. Ninguém tem palavra para isso. Ninguém tem uma palavra para animar alguém que perdeu alguém. Mas é nessa hora que o inimigo mais trabalha na mente dessa pessoa que está enlutada, irmãos. E é fácil? Não. Eu não sei o que você está enfrentando, minha irmã. Eu não sei também se você perdeu alguém por esses dias. Eu não sei se algo está causando dor no teu coração por alguém que se desviou, que era da tua família, que você queria que estivesse aqui, mas abandonou tudo. Você que é mãe, você que é pai, você que é tio, você que é tia, você que é irmão. É triste você ver alguém que estava com você no reino e hoje já não está mais, está no mundo. Sabe o que eu quero dizer para você? Não deixa Satanás mexer com o teu psicológico. Não deixa Satanás desequilibrar você, porque o Deus que prometeu que vai salvar a tua casa, a tua família, Ele continua de pé ainda, irmão. Porque não é fácil, às vezes não está aqui, mas alguém gritou, vai tudo bem, mas alguém na casa dela morreu espiritualmente. Ou ela perdeu alguém na família. E olha para mim, luto, eu tenho entendido isso. Não tem remédio que cura luto. Pode passar anos, a pessoa lembra do falecido. E vamos ser sinceros, e às vezes até se pega chorando de vez em quando. Se presenciar alguma coisa que lembra a pessoa, chora. Por quê? Luto não tem como, não está na mão de um cirurgião tirar o luto do coração de alguém. Você vai entender aqui, eu corro. Porque o segundo problema que essa mulher enfrenta, agora é a dívida. Vida financeira. E sabe o que eu tive como visão, orando? O mundo, Brasil, mundial, estamos vivendo uma crise financeira no país. Muito grande. E o que está acontecendo com isso? O inimigo vem abalar mentalmente a mente da igreja. Muita gente abalada mentalmente. E é fácil? Não. Quando a conta chega, você não tem o dinheiro para pagar a conta, o negócio vira bola de neve, como é que a gente reage? É fácil? Não é, irmãos. Você está buscando por uma porta melhor, por algo melhor, não chega. É fácil ter equilíbrio nessa hora? Não. Essa mulher, ela viveu uma crise financeira dentro de casa. É fácil, irmãos, você querer ter algo que você não pode ter? É fácil? Não é, irmãos. Você olhar para um lado, olhar para o outro, ver as crianças, ver você olhar, você falar, da onde vai sair? Como que eu vou resolver isso? Não é fácil. Você mora de aluguel, aí você vê a conta chegando, aí você fala, meu Deus, e agora? Aí a mulher, e aí bem, vai fazer o quê? Aí não sei, e agora? Daqui a pouco começa a contender do casal, começa a contender de cá, começa tudo. Você fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer? A crise financeira, ela está mundialmente. Não está só na sua casa. Tem muita gente enfrentando crise financeira, irmãos. Oxalá, quem dera, se todos nós estivéssemos vivendo no ápice da vida financeira. Essa igreja era para estar comprando todo o quarteirão. Não vou te enganar. Alguns, se está vivendo bem aqui, dá glória a Deus e aleluia. Mas de repente, a sua luta não é financeira. Às vezes a sua luta é essa daqui, morte espiritual. Mas percebendo isso, o inimigo entra para abalar. Tem gente que está dentro da igreja, abalado mentalmente por causa da vida financeira, irmão, está vivendo. Pela situação que está enfrentando. Por algo que não está vivendo ainda, por aquilo que colocou como meta. Não está. Está difícil. E você viu o que você declarou aqui? Vai tudo. Aí chega outro problema na vida dela. Os filhos iam ser escravos.
Aqui, o pastor Sandro, ouve isso, que interessante. Isso daqui, pro Projeto Vida, é tremendo que Deus falou comigo. Por quê? Eu estava vendo uma reportagem da Cracolândia ontem. Para onde foi esse povo? Para onde espalharam esse povo? Eles estão espalhados por São Paulo. E sabe o que é interessante? Pegaram uma das pessoas viciadas para conversar. E o que eu achei interessante é que a pessoa viciada, ela está presa no cachimbo. Mas a pior prisão não é aquela que está com o cachimbo na mão. É a família que está em casa lutando aqui, ó, todo dia. Porque viajaram para outro lugar para ver o parentesco dessa pessoa. A pessoa não mostrar o rosto dela. A pessoa citou uma palavra assim, ó: eu não durmo. Eu como pensando nela se ela comeu. Olha. Eu durmo na cama pensando que ela agora está dormindo no chão, na rua. Eu tomo banho imaginando, ela nem tomou banho ainda. Quer dizer, olha o que Deus falou comigo, olha para mim, irmãos. Lutar por alguém que está preso é estar em prisão mentalmente com ela também. Irmãos, olha para mim. Você está aqui servindo a Deus, irmão. Estamos livres. Dá um glória a Deus por isso, irmão. Não, vou repetir, irmão. Você está servindo a Deus. Estamos livres. Mas agora olha para mim. Tem muita gente da nossa família que está presa. Não, mas olha para mim. E como que a gente reage diante disso? É normal para você? Você consegue dormir em paz sabendo que alguém que se morrer agora eu estou falando vai para o inferno? Você dorme em paz? Sabe o que Deus está querendo mexer com a gente hoje? Você está livre, mas mentalmente você tem que estar junto com Ele preso lá também. Porque a Bíblia diz que nós temos que orar pelos presos, como se estivesse preso com eles. Sabe o que é isso? Essa mulher, ela está passando por um período de dificuldade familiar, onde os filhos vão virar escravos. Agora olha para mim. Pode ser que eu estou pregando para alguém, que alguém da família está escravo. E você está vivendo a mesma guerra que essa pessoa e não sabe por que caminho você vai entrar para que essa pessoa saia dessa vida. Agora eu vou falar mais uma outra coisa. Possa ser que o escravo hoje é você. Está preso na bebida, está preso na prostituição, está preso nas baladas da vida, está preso ainda no cigarro, está preso nas drogas. E olha para mim, ninguém declara que está preso. Todo mundo diz que está livre. Mas quem é livre não é regido por essa circunstância. Ele domina o que o dominava antes. E sabe o que é interessante? Jesus está aqui hoje, irmãos. Vou falar de novo, Jesus está aqui hoje. Quem está preso vai ser liberto, dá um glória a Deus, irmão. Quem da tua família está preso, você está orando, já está sendo livre hoje, eu creio. Porque Jesus, Ele veio para libertar o cativo e dar vista ao cego e anunciar o ano aceitável do Senhor. Dá um glória a Deus por isso. Irmãos, olha que lindo. Morte física, morte espiritual, vida financeira, crise, prisão dentro de casa, luta. Aí você me pergunta: Hildo, como que eu consigo dizer que vai tudo bem nisso? Aqui o texto. Essa mulher clama a ele. E ele pergunta para ela: o que você tem em casa? Ela falou: a tua serva não tem nada. Ele perguntou de novo: o que você tem em casa? A tua serva não tem nada. Aí ela lembrou: eu tenho uma botija de azeite. Irmão, você não deu um glória no que eu vou falar, que eu vou embora agora, hein? Olha isso, eu tenho uma botija de azeite. O texto diz que ele falou: pede, vai agora, vasos emprestado para os teus vizinhos. O texto diz que ela mandou os seus filhos buscar vaso. Irmãos, olha que coisa linda. Olha onde está o milagre. O profeta não pôs a mão e falou assim: ó, receba a multiplicação. O profeta deu uma palavra: vai. Dizendo o que para ela? Aonde você está se dirigindo, para onde você está tirando a sua visão, colocando a sua visão, é aonde você está apoiando a sua fé. Vai. Quando ela foi, o texto diz que os meninos iam buscar vaso vazio, entrava dentro de casa, fechava a porta, ela enchia o azeite e o negócio transbordava. Vai dando glória a Deus. Ia no vizinho: vou usar um nome aqui, fulano, Joãozinho, oi,
você tem vaso vazio aí? Irmão, é mais ou menos como aquele negócio que surgiu aí, pegando óleo. Tem óleo. É mais ou menos isso. Tem vaso vazio aí tem sempre aqueles, porque os curiosos hoje, eles não põem mais a pescoço para fora. Os curiosos hoje põem o celular primeiro. E você sabe que se a pessoa está agonizando e morrendo, a primeira coisa que as pessoas fazem é o quê? Ainda coloca até o último suspiro. E é interessante que aqui ela pergunta: ô João, tem vaso vazio? Olha a conjectura no João. Para que o vaso? João, eu só quero vaso vazio. Porque para quem não entende o propósito de Deus, eu não vou ficar contando não. Porque olha para mim, irmão, sabe qual é o maior problema? A gente tem contado de coisas para pessoas que não estão vivendo nada do que a gente está vivendo, e as pessoas não vão compreender o que você vive. Tem muita gente que quer espiritual e está contando o projeto de Deus para quem não é espiritual. Sabe o que vai fazer aí? Vai virar uma feijoada o negócio. Olha para mim, irmãos. Como que você pode dizer que você está contando coisas espirituais para quem não é espiritual? Vai lá e pegou o vaso, entrou dentro de casa, fechou primeiro a porta, colocava o azeite e o azeite transbordou. Irmão, olha isso. Quando a dificuldade chega, só pode declarar essa palavra aqui, ó. Vai tudo bem. Só quem está cheio, irmãos. Irmãos, quem está vazio nunca vai declarar que está bem. Pode estar passando a luta que estiver passando. Pode estar o negócio, está tudo quebrado, está tudo fora do lugar, está tudo descontrolado, está tudo cabisbaixo, está tudo indo fora da mão. Mas quem está cheio de Deus, irmão, você vai olhar esse irmão, você vai falar: meu Deus, não, está tudo bem com esse irmão sim. Rapaz, esse irmão aí não tem luta não. Mas se ele abrir o pote e mostrar para você, mas sabe o que revela? É que ele está cheio, irmão. Não, vou repetir, ele está cheio. Porque quem está cheio, irmãos, não deixa as ocupações de fora transbordar o que já está ocupando dentro, irmão. Vou repetir, quem está cheio não deixa a diversidade de fora contaminar o que já está dentro. Quem está cheio não perde o controle de nada, permanece firmado na rocha. Esse é o maior problema de quem está vazio e de quem está cheio. Porque quem está vazio uma hora é testado. E olha para mim, irmãos, por que a gente ora? Por que a gente busca Deus? Por que você ora? Você já perguntou isso? Por que você e eu jejua? Eu jejuo porque eu quero conquistar algo. Irmão, caiu o cavalo para você, ó. Não, eu oro porque eu quero conquistar. Está errado o caminho. Você nunca perguntou por que o crente ora? Por que o crente jejua? Por que o crente lê a Bíblia? Porque cada momento que você está jejuando, cada momento que você está orando, cada momento que você está lendo a Bíblia, você está se enchendo. E por que a gente se enche? Para suportar algumas adversidades que quem está vazio não suporta. Irmãos, deixa eu te dar um recado. Azeite tinha nessa casa. Vasos emprestados chegou nessa casa. E quem era cheio ficava separado do que estava vazio. Eu vou falar isso com toda clareza. Quem está cheio não consegue andar com quem está vazio. Pode falar o que você quiser, irmão. Você pode falar para mim: o Will está sendo radical. Estou mesmo, dentro da palavra. Quem está cheio não consegue andar com quem está vazio. Porque quem está vazio só vai falar de coisas carnais. Quem está cheio vai falar das coisas daqui, ó. E dá conflito. Você nunca percebeu, olha para mim, que os maiores grupinhos, em alguns lugares, empresa, igreja, todo lugar, fica tudo ali? Você já percebeu isso? Você já percebeu isso? Sabe o que é isso? É gente vazia. Vou repetir, é gente vazia. Porque quem está ocupado com Deus, não sei se você vai dar glória a Deus com isso. Quem está ocupado com Deus não tem tempo de perder tempo com conversa que não tem tempo, não tem nada com o tempo. Tem nada a ver. Vai se encher de Deus, irmão. E isso
Não é Deus dando uma cartilha para você. É Deus dizendo, quando o dia mau chegar, veremos quem está cheio. Pronto. O dia que a luta chega, olha bem nos meus olhos. Eu vou deixar isso aqui no mundo espiritual para quem está ouvindo. O dia que a luta chega, e vai chegar para todo mundo, vai revelar quem está cheio e quem está vazio. 18 para 19 anos que eu estou aqui. Só foi aleluia? Não. Só foi glória a Deus? Não. Teve dia de eu chegar nesse portão aí, ó, se arrastando. Mas quem olhava para mim, ó, glória, paz do Senhor, abraçando o irmão. Mas só o pó o negão tava. Chegava no louvor, lágrima descendo. E o diabo dizendo, vai parar, não vai aguentar. Agora ele chuta tudo. Mas mal sabia ele, eu vou falar o que o professor falou na escola. Mal sabia ele, que quando ele batia na porta da casa, assim ó, aparecia logo o Senhor dos Senhores dizendo, o que você quer? Porque quem está dentro da sua casa é que revela quem governa o ambiente. Ah, não estou falando de coisa material, não. Eu estou falando daqui, moradia. Se você está cheio de Deus, irmão, esse problema não vai tirar você do propósito que Deus tem para a tua vida, meu irmão. Não vai, não. É por isso que essa palavra, vai tudo bem. Eu vou terminar com isso daqui. Você vai entender até o final. Vai tudo bem, não é para quem está vazio. É para quem está se enchendo todo dia. Varão, varoa, jovem, adolescente, tem uma convocação de Deus para nós aqui hoje. Se encha. Os dias não são bons. Os dias são maus. Conquiste, ganhe, fature, prospere, seja vitorioso. Mas eu estou dizendo, se enche. Se encha. Chegará o dia e veremos no Brasil e no mundo quem está cheio e quem está vazio. Vaso vazio pode ser até belo, mas quando a pancada chega, arrebenta de vez. Pode ser um vaso que não tem nem aparência, mas está cheio. Olha que interessante. Ela foi buscar vaso. O texto diz, ela falou para o filho, pega só mais um, olha para mim, pega só mais um, estou correndo, pega só mais um. Eles olharam e falou, mãe, oi, não tem mais, opa, e aí o texto diz, e o azeite parou. Então olha para mim, a crise não era de azeite. Vocês já ouviram isso? Eu ouvi uma irmã pregando isso aqui no curso de obreiro. Mas isso aqui, olha o que Deus falou para mim. O problema não era crise de azeite, porque o azeite vem de Deus. Ó. Ou seja, o céu, ele nunca está em crise. Quem é que está em crise? É os vasos. E quem é os vasos? Por que o vaso parou? Porque Deus, ele nunca vai desperdiçar azeite em vaso que não quer estar disponível. Deus não desperdiça azeite em nós assim, ó. Toma um pouquinho aí, fulano, para você brincar um pouco. Pai, eu quero me encher. Para quê? Só para me pular. É só para me dar um glória na igreja. Só para me sair correndo no corredor. Você acha que Deus vai desperdiçar azeite para isso? Ô irmãos, Deus está colocando azeite nos vasos pelos problemas que a gente está enfrentando. São muitas guerras, irmãos. São muitas adversidades. Jovem, adolescente, igreja. Jovem, a carne está aflorando todos os dias. E Deus está dizendo, tem que pôr azeite mais nesse vaso aí, irmão. Irmã, está muito, vai, põe mais azeite nesse vaso aí. Varão, você está muito além das coisas espirituais. Se enche mais de azeite aí, varão. Porque, irmãos, amar as coisas dessa vida é maravilhoso. Mas, irmão, o que Deus está dizendo é, se você apoiar a tua vida em tudo isso, o dia que acontecer uma situação de não ir da forma que você quer, você vai embora. Eu queria pregar uma palavra aqui que Deus ia te dar uma casa, amor. Mas eu não consigo. Porque os tempos que a gente está vivendo é tempos difíceis.
E Deus está procurando alguém disponível, irmãos. Deus está procurando vazio assim, Senhor, eu quero. Mesmo com tudo que eu for passar na minha vida, mesmo que eu chegar em casa, alguém da minha família não quer mais servir o Senhor, quer chutar o balde, não quer nada, quer olhar para minha casa e dizer, não quero Jesus, vai você para a igreja? Senhor, eu quero continuar firme adorando o Senhor. Porque tem gente que quando alguém da família diz assim, ó, eu não vou mais, aí eu também não vou. Eu não quero mais ir para a igreja, aí a outra, eu também não vou mais para a igreja não. Não vou mais para aquela célula, eu também não vou mais não, minha mãe, vou ficar juntinho aqui, benzinho, comer uma pipoquinha nós dois juntos. Olha, isso é coisa de vaso cheio? Isso é coisa de vaso vazio, irmão. Porque, irmãos, Ananias e Safira morreram os dois porque andaram em comum acordo de coisa errada. Irmão, sou casado há 20 anos. Graças a Deus que eu tenho uma mulher crente dentro de casa. Em nome de Jesus, se um dia ela falasse assim, eu não vou. Eu falo, tá bom, meu amor, eu te amo muito. Tu é maravilhosa. É a coisa mais linda do mundo. Fica aí porque eu vou. Essa é a verdade, irmãos. Porque ninguém pode paralisar um vaso cheio. O Senhor, quando encontrou Saulo, falou assim, eis aí, esse daí é um vaso escolhido que eu tenho para mim. Quer dizer, irmão, você precisa entender uma coisa. Para dizer vai tudo bem, é alguém que está cheio. E olha para mim, não é palavras. Você é o modelo do vai tudo bem. É alguém que está aqui, ó, mesmo passando por luta, está aqui, ó. Acabou de perder um filho, a irmã falou aqui. A irmã estava na igreja adorando a Deus, irmão. Como isso? Me fala, me explica aí. A pessoa perdeu o emprego, está aqui adorando a Deus e dando glória. Quem que consegue isso? A pessoa tem um problema para resolver amanhã, ela decide vir para o culto de quarta-feira, dizendo, Senhor, eu vou lá porque eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Está aqui. Quem é que faz isso, irmão? Só o Espírito Santo de Deus para fazer isso na vida de uma pessoa. Isso daqui não é basamento de homem. O vaso parou, o azeite para. Irmão, o Brasil está sofrendo crise, não é de dinheiro, não é de bebida, não é de pão, é de pessoas disponíveis para Ele liberar o que tem que vir do céu. É alguém dizendo, Senhor, com toda a diversidade, eu não vou sair daqui, eu não vou sair da Tua presença, eu quero mais do Senhor, eu quero viver mais do que o Senhor tem para a minha vida, eu quero incendiar a minha família em oração, eu quero buscar, ganhar alma. O Senhor derrama mais, toma filho, toma. Irmão, levanta as tuas duas mãos aí, irmão, levanta aí, nesse tempinho que eu tenho, levanta as duas mãos lá no céu, lá no quinto, no sexto, no sétimo andar. Papai está derramando azeite para quem quer, papai está derramando mais força para quem quer, mais unção para quem quer, mais fortaleza para quem quer. Cansaço vai embora, apatia vai embora, tristeza vai embora, tudo que vai contra a vontade de Deus vai embora, tudo que tem deixado você triste vai embora. Há uma liberação do céu sendo derramada dentro dessa casa aqui agora. Receba um pouco do azeite e da força de Deus sobre a tua vida. O que está acontecendo com a gente? Eu estou correndo para terminar. O que está acontecendo conosco? Cadê o batismo com o Espírito Santo, irmãos? Cadê os crentes que chegavam na igreja e queriam o Espírito Santo por tudo? O que está acontecendo com a gente? Cadê os crentes que... Sabe o que está acontecendo? Os memes que estão mandando no Instagram estão fazendo a gente ter vergonha do Espírito Santo, que Deus quer santo. A pessoa está no culto e quer ficar mais... Aí fica com medo porque alguém vai filmar e vai jogar na rede social. Os nossos adolescentes hoje, era para nós estar falando para eles assim, ó, vocês não precisam de 7 caminhos para isso, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. O jovem tinha que pegar ele, qual é a sua guerra, meu filho? É isso, você está precisando ser cheio do Espírito Santo. O casal está olhar um para o outro e falar assim, ó, está precisando ser cheio do Espírito Santo aí dentro dessa casa, vocês. É porque eu vim de uma linha, irmãos. Se a gente deixar a crise de vasos, vai acontecer e o azeite vai parar nas igrejas. Vamos aprender a fazer tudo. Vamos saber como fazer. Se preparamos, acaba, vamos embora, está tudo certo, vamos embora. É igual quando vai viajar, não está nada programado, põe no carro, vamos embora. Aí na estrada acontece um acidente.
o carro dá um PT porque saiu com pressa para ir para uma viagem sem programar. O que Deus está nos convocando aqui nessa noite é uma geração que não está ilesa de luta, não vai passar. Não estou falando que você não vai passar por luta. Não estou dizendo que a tua luta amanhã vai melhorar, porque seria muito raso da minha parte. Eu estou convocando nós, como igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos, com todas as adversidades. Aquela igreja chegava no culto e adorava. Aquela igreja era cheia do Espírito Santo. Todo momento era cheia. Quanto tempo faz que você não fala em línguas estranhas, meu irmão? Quanto tempo faz que você não usa a tua boca para profetizar para alguém que está do teu lado aí? Quanto tempo faz que você não abraça alguém e libera uma palavra na vida dela como você liberava? Quanto tempo faz que você não coloca a mão para orar por alguém? Hein, irmã? Hein, meu irmão? Eu faço uma pergunta para nós aqui, nós, que eu estou junto com vocês. O que está acontecendo com a igreja do Brasil? Ele está conosco, irmãos. Ele não é um vento como você pensa. Eles só comparam ele como um vento. Ele não é nem um fogo como a gente pensa que ele é. É uma comparação que ele é um fogo. Ele não é nem uma água como a gente compara ele como uma água. Ele é só o símbolo de uma água. Mas ele é uma pessoa, irmão. Eu vou repetir, ele é uma pessoa. Eu sei que falar de coisas espirituais mexe com a gente, porque nós estamos, irmãos, sendo convocados muitas vezes pelas mídias sociais, pelas coisas do mundo, pelas técnicas que o mundo estão colocando, pelos coaches das mídias, que nós vamos ficar só aqui. Só coisas daqui. Só coisas pertencentes aqui. Mas eu estou dizendo que os dias maus virão. E para declarar vai tudo bem, precisamos estar cheios, irmão. Ele sai desse cenário, ele faz o milagre na casa dessa mulher, ele entra na casa da outra mulher que agora não tem filho. Quando ele chega lá, a mulher dá pão para ele comer. A mulher tratava ele bem, o profeta. E essa questão de dar pão era um sentimento de que ele sentava na mesa e comia e não falava, vou usar essa linguagem, ele não falava que era crente. Se é o Wilton, ia estar comendo pão e pregando para a mulher, porque ela era rica. Ele sentava, comia pão, sentava, comia pão, sentava, comia pão, sentava, comia pão. Pão está revelando mesa. 5 minutos, pão está revelando mesa. Mas só que a atitude daquele homem, ela olhou e falou para o marido dela: bem, filho, amor, oi, eu tenho observado que esse homem, que sempre que passa por nós aqui, ó, é um santo homem de Deus. Não falou que é o homem que Deus usa, falou que é um santo homem de... Porque uma coisa é Deus usar um homem, outra coisa é o homem ser um santo homem de Deus. Existe na sociedade muitos homens que Deus que está sendo usado, mas a crise é de homens de Deus, santo homens de Deus. E aqui chamou a atenção dela, e aí o texto diz que ele falou: e aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um quartinho para ele. E lá nesse quartinho bem pequenininho, a gente coloca uma cama, coloca uma mesa, coloca uma cadeira, coloca um candeeiro, e ali ele se repousa. Sabe o que ela estava dizendo para nós? Sabe o que a Bíblia estava dizendo para nós? O necessário para ele. O necessário. Por quê? As distrações estão tirando a visão da igreja do propósito. Homens de Deus precisa ter só o que é necessário. Está aqui no texto. A Bíblia diz que ele olhou, falou para ela: você tem tratado a gente bem, estou correndo, com muito desvelo. O que há que eu posso fazer por você? Ela falou: ei, você quer que eu fale com o rei por você? Você quer que eu fale com o chefe do exército por você? Ela falou: homem, olha para mim, irmãos, homem. Eliseu, oi, eu ando no meio do meu povo. Ah, irmão, olha para mim. Olha o que essa mulher falou. Essa mulher era rica. Eu ando no meio do meu povo. Irmãos, olha para mim. Tem gente que não pode prosperar. Tem gente que não pode ser provado por Deus por uma gota a mais. Sabe por quê? Quando ela tinha uma gota na torneira, ela andava no meio do povo. Agora está querendo 2 gotas na torneira. Vixe, cadê o irmão? Cadê a irmã? Cadê aquele fervor? Aquela consolidação? Aquele amor? Sabe o que eu entendi com isso? Deus nos prova com uma gota. Diga comigo: Deus nos prova com uma gota. Eu te explico. Deus, ele abre a torneira e deixa pingando. E ele vê como que nós vamos reagir com uma gota que está caindo da torneira para nós. Sabe o que é isso? Deus nos prova com aquilo que ele te dá. Tem gente que tinha uma caixa de sapato e hoje ganhou um sapato com a caixa. É mais ou menos isso.
prosperou um pouco, mudou, sumiu, não vem mais, acabou. Essa mulher está dizendo o quê? Mesmo com tudo que eu tenho, não vai me impedir de estar no lugar que eu sempre estive. Ele falou, durante 1 ano, quando eu voltar aqui no tempo desse dia, você vai abraçar um filho. Ela não tinha filho, ela falou, não minta para a tua serva. Ele falou, você vai abraçar um filho. Passado 1 ano, ela teve um filho, o menino cresceu. Olha para mim, o menino cresceu. Ela manda o menino para trabalhar com o pai no campo. O menino sentiu dor de cabeça à tarde com o pai. O pai olhou e falou como nós homens faz. Leva para a mãe, leva para a mãe. Leva para a mãe, leva para a mãe. Não é assim, pai? Leva para a mãe, leva para a mãe, leva para a mãe. Não é, pai? Porque o colo da mãe parece que tem remédio, irmão. O homem até tenta, menino. Dá para a mãe, vai. No braço da mãe, a criança para. Porque o braço da mãe é consolidador. Quando ele está no joelho da mãe, olha para mim, eu corro. Quando ele está no joelho da mãe, meio-dia, o menino morreu. Essa mulher já não tinha vida dentro de casa. Porque criança, ela traz vida dentro de uma casa. Sem criança numa casa, essa casa ainda não encontrou a vida. Porque a criança é o motivo da alegria no ambiente. Qual é a casa que tem criança e a casa não é toda brinquedo para cá, para lá? É falatório de um lado para o outro. Porque essa casa tem vida. Mas só que eu vou falar isso daqui, mano, não posso mudar não. Estão querendo trocar filho por pet. Eu gosto de animal. Uma vez estou pregando numa igreja, quando eu falei isso, vou usar o termo aqui, irmão. Ai, Deus, me ajuda. De outra espécie. Outra pessoa. Chegou lá no fundo, lá. Animal é filho, sim. Falei, tá bom, meu amigo, é filho? Então me prova agora. Animal, ele pode procriar gerações? E mais uma coisa, animal te repreende quando você está errado? Vou falar só mais uma coisa. Quando você está triste, ele vem até você e fala assim, ó, tá tudo bem com você hoje? É um ser irracional, irmãos. Mas sabe o que é interessante? O que me chama a atenção é que a sociedade está querendo trocar isso. Casais, quando casavam, o primeiro pensamento que tinha era, eu quero ter filhos, vamos ter filho. As igrejas lotavam. Se não ganhasse de vida, ganhava de criança. As crianças iam crescendo, iam vendo adulto. Isso daqui é a força da igreja do Brasil e do mundo. E hoje, é importante eu falar, hoje a sociedade e o mundo estão trocando pessoas por... As casas de comida de animal estão enriquecendo. Estão prosperando de uma forma violenta. E estamos deixando de amar pessoas para amar animais, irmãos. Mesmo que Deus ama animais. Aonde? Senão Deus não poupava animal na arca. Deus ama animais. Mas só que o ser humano nunca pode ser substituído por animal. Nunca. Tenha pet, mas tenha filho também. Receba aí. Vou repetir, tenha pet, mas tenha filho também. Eu sei que alguns aí já fizeram cara feia, mas vou repetir, tenha filho também. E eu profetizo em nome de Jesus um crescimento sobrenatural. Eita Jesus, pega em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. A criança morre. O texto diz, olha para mim, ela pega a criança, coloca no quarto do profeta, deixa a criança, fecha a porta, vai até o marido dela e fala, pede para um do teu servo trazer a jumenta. Ele, para onde você vai? Eu vou até o profeta. Ele falou, mas não é lua nova, mulher. Eram dias propícios para ir atrás de alguém que tinha um recado de Deus. Não é lua nova, não é nem sábado. Ela falou, vai tudo bem, meu amor. Está tudo sob controle. Não está nada fora do controle. Olha isso, a maturidade dessa igreja, irmãos. Olha a maturidade dessa igreja. Se coloca de pé, irmãos. Olha para mim. Olha para mim. Essa história é tão linda que uma mulher obedeceu e a outra confiou.
Uma foi até o profeta buscar a palavra e a outra ficou no monte com o profeta na oração. Uma tinha luta, mas tinha azeite. A outra não tinha filhos, mas tinha pão, era generosa. Uma viveu o milagre da multiplicação e a outra viveu o milagre da ressurreição do seu filho. Uma venceu suas guerras com a porta fechada e colocando nos vasos azeite. E a outra fez no muro um quarto de guerra, onde o profeta se reclinava todas as vezes. O capítulo 4, irmãos, 2 Reis, fala por diversas vezes de porta fechada. Verso 5, porta fechada. Verso 10, porta fechada. Verso 21, porta fechada. Verso 33, porta fechada. Por quê? Porque ela estava revelando em quem ela estava se refugiando, era em quem ela confiava. E, irmãos, entendendo isso, você precisa guardar o que eu vou falar aqui agora. Eu estava assistindo uma reportagem essa manhã, e a reportagem diz que a porcentagem de 100%, 32% de pessoas no mundo está ficando doente, psicossomática, com problemas psicológicos. Uma doença que está se agravando no mundo e no país. O quê? As pessoas estão doentes aqui, ó. Porque a guerra é aqui. E olha para mim, não tem remédio, irmãos. Não tem remédio para tratar com psicológicos. Não tem remédio para tratar com a mente das pessoas. E muitas coisas não é o diabo, é uma guerra aqui. A humanidade está enferma aqui. E a mulher dizia assim, é uma preocupação que as pessoas têm tido com o amanhã que nem chegou. É pessoas que trazem o passado dela todo para o presente, doente psicologicamente. E isso é uma guerra. Tem que buscar ajuda? Tem que buscar ajuda médica, sim. Mas busca ajuda médica baseada nisso daqui. E Deus me deu uma visão que eu quero fazer algo aqui nessa noite aqui, irmãos. Todos nós. Porque você viu que essa mulher trancava a porta do quarto dela e o milagre acontecia lá dentro. Sabe o que Deus mostrava? O inimigo querendo trazer confusão na mente do exército de Cristo. Pessoas, eu via como se fossem bonecos, um batendo a cabeça na outra assim, ó. Olha para mim. Batia aqui, pá. Batia aqui, pá. Pá. Um conflito emocional em nosso meio. Pessoas abaladas. Que a guerra aqui, irmãos, é difícil vencer aqui. Só eu sei o que eu passei há anos atrás, uma guerra chamada burnout aqui. E ninguém nem imaginava, mas só que quem só soube foi meus pastores que foram lá. E Deus te falar, não sei o que é pior, você ter a crise ou depois o processo você tem que passar, o inimigo falando para você, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Irmãos, eu passei uma luta comigo mesmo, andando na rua e o diabo falando, eu vou te matar, eu vou te matar. Quando você estiver no carro, eu vou dar uma crise em você dentro do carro, porque eu apaguei dentro de casa. Estou pregando para alguém que está passando luta aqui, ó. Mas essa mulher, ela não se desequilibrou. Essas duas mulheres me chamam a atenção que elas tiveram equilíbrio. E que equilíbrio é esse? Equilíbrio na dificuldade, equilíbrio no inesperado e equilíbrio emocional. Vou repetir, elas tiveram equilíbrio na dificuldade, equilíbrio no inesperado e equilíbrio no espiritual. E como que elas conseguiram vencer isso? Fechando a porta do quarto. E o que revela fechar a porta do quarto? Deus falou isso comigo. Quando eu entro para o culto, fecho a porta do quarto, sabe o que eu estou fazendo? Tirando a minha guerra daqui, não sei quem é que vai dar glória, e transitando a minha guerra para cá. Aí, irmão, quando Deus falou isso comigo, eu comecei a chutar tudo. Falei, vai Satanás para lá. Não vai me vencer não. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Parece que foi uma explosão na minha mente. Por quê? Eu entendi que não é eu que pleiteio as minhas causas. Não é você que guerreia as tuas lutas. Não é você que pleiteia a tua dificuldade. Leva essa luta para Deus, irmão. Leva essa luta para Deus, meu irmão. Você não percebeu que essa academia está lotada? Academias, as pessoas não estão só por causa de estética. Olha aqui. Eu estou pregando para a igreja. Eu não tenho dúvida dessa palavra que Deus deu para mim.
Porque tem pessoas aqui que estão passando por luta aqui, ó. E eu quero orar com você. E eu quero orar com você. Porque nós vamos declarar, como Jó declarou 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Vou repetir. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre essa terra. Nós vamos orar aqui, ó. E Deus me mostrava, sabe o que? Nós vamos ungir a cabeça de todo mundo na oração. Até de quem está aqui no altar. Até dos obreiros que vem aqui. Vai ungir um obreiro orando pelo outro. Pastores orando pelo outro. Porque tem que se cumprir em nós o Salmo 23. Eu estava orando, irmãos. O inimigo quer colocar desequilíbrio na igreja. Quer deixar a igreja desequilibrada. Pessoas desequilibradas emocionalmente e espiritualmente. Pelas dificuldades que estão chegando. Que está enfrentando. E não adianta eu olhar para você e falar, está desanimado. Não é isso. É que o irmão está passando uma crise aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem mulher de irmão que não fala nada para ele, mas está passando luta aqui. Tem homem que não fala nada para a mulher, está passando luta aqui. Tem filho que não fala nada para os pais, está passando luta aqui, ó. Aqui. Mas nós vamos vencer isso aqui hoje, em nome de Jesus, irmão. Eu queria que você viesse para frente, se você quer, se você está passando por essa luta, se você está querendo se blindar. Ah, irmão, vem para cá, vem para cá. Vamos orar todo mundo.